E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal Palpites D10. E hoje vamos falar dos jogos no nosso dia 27/7, o nosso domingão, gurizada. Então, vamos que vamos! Bom, galera, antes dos palpites, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, também clique no sininho para receber todas as notificações. Igual no sábado, domingão, temos bastante jogos, então eu vou passar meio rápido por eles, certo? Temos aqui o primeiro jogo às 4 horas da tarde, Cruzeiro e Ceará. Primeiro colocado contra o 13º colocado. O Cruzeiro aí que vem de 3 vitórias e um empate contra o Corinthians. E aí o Ceará que vem aí de 3 derrotas e uma vitória contra o Fortaleza, tá? Jogando em casa, o Cruzeiro tem tudo para vencer. Gosto desse 1-4-2, então vitória do Cruzeiro e até um mais de 1,5 gols. São Paulo e Fluminense, aqui temos um jogo difícil, oitavo colocado contra o 12º colocado, o São Paulo aí vem de 2 vitórias, ganhou contra o Juventude e ganhou contra o Corinthians, já o Fluminense aí vem de jogos aí que perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras e também para o Cruzeiro. Gurizada aqui, São Paulo jogando em casa, o Fluminense precisa voltar a vencer aí, não venceu mais depois que voltou do Mundial, tá? Temos aqui as formações. No time do São Paulo a gente está sem Oscar, Lucas Moura e Rian Francisco. Lucas Moura não sei se já volta ou não para esse jogo contra o Fluminense. E no do Fluminense nós temos Soteldo, que não está confirmado, Germancano, que está meio assim, e Ignacio, que está fora. Tá? Então, Germancano é uma perda bem feia para o Fluminense. Visando isso, joguinho muito interessante para gols, tá? As duas equipes têm ataques aí que estão trabalhando bem. O Luciano tá jogando bem, tá? Aqui também o Cano, o Soteldo aí jogando interessante. Então gosto do mercado de mais de meio gols. Mais de 2,5 não vejo, tá? O máximo que pode sair é um mais de 1,5 gols. Bahia e Juventude. Bahia em sexto, Juventude em 18º. Juventude aí que vem de uma derrota para o São Paulo, que a gente viu, uma derrota para o Cruzeiro de 4-0. O Bahia, ele vem aí de uma derrota na Sul-Americana para o América de Cali, né? Então o Bahia vem de uma eliminação, tá? Então tem tudo aí para vir com tudo no Brasileirão agora, querendo vencer. E a vítima vai ser o Juventude, né? Então aqui, vitória do Bahia, mais de 1,5 gols e até um mais de 2, mais de 3 escanteios para o Bahia no primeiro tempo. Bahia jogando em casa, ele já vem para abafar logo no primeiro tempo, certo? Internacional e Vasco, temos aqui às 6h30 da tarde, no Beira-Rio. O Inter em 10º, Vasco em 16º. Inter ganhando aí, pula umas 2 posições. Vasco ganhando, pula aí uma posição, 2 talvez, certo? Vasco também que tá vivendo uma fase meio ruim, né? A torcida não tá gostando muito. Temos aí, perdeu pro Botafogo, perdeu pro Independente Del Valle, né? Empatou com o Grêmio, porém jogando bem contra o Grêmio. Empatou com o Independente Del Valle em 1-1 e foi desclassificado também da Sul-Americana. Já o Inter, ele vem aí de uma vitória contra o Vitória, vem aí de uma vitória contra o Ceará e uma vitória contra o Santos. Contra o Santos, o Inter não foi tão bem, tá? Teve horas ali, bastante tempo até, que parecia que o Santos iria empatar o jogo, né? Tanto que o Neymar até fez o gol no finalzinho do jogo, mas a bola não entrou, né? Então, assim, é um Inter que ele acha o gol ali de pênalti, querendo não, tal, domina um pouquinho, mas parece que o Inter ele se desliga durante o jogo, aí começa a tomar pressão, sabe? É um time meio estranho do Inter, tá? Mas são 3 vitórias aí seguidas, certo? Então jogando em casa também, jogo interessante para mais de 1,5 gols, tá? Pagando interessante 1,45. Mais de 1,5 gols. Ao vivo, uma vitória do Inter, mas só ao vivo, acompanhando o jogo, tá? O time do Inter eu não confio tanto assim. Flamengo e Atlético Mineiro. Aqui a gente tem um Atlético Mineiro aí em crise, né? Digamos assim, que tá tão bem louco lá, botando o time na justiça. E o Atlético Mineiro vem de uma vitória contra o Bucaramanga, uma derrota para o Palmeiras, né? E uma derrota pro Bucaramanga, porém pressionando bastante, mas passou nos pênaltis, né? Então nos pênaltis ele está classificado na Sul-Americana, então vem classificado para esse jogo. Nota-se que o Atlético Mineiro vai lá para o Rio de Janeiro e já fica lá, que vai jogar contra o Flamengo pelo Brasileirão
e vai jogar pelo Flamengo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então aí cuidar com isso aí, tá? Não sei se vai poupar, não vai poupar, como é que tá isso aí. Já o Flamengo vem aí de uma vitória de virada contra o Bragantino, uma vitória contra o Fluminense no finalzinho, uma derrota para o Santos, porém pressionou o tempo todo, né? E uma vitória contra o São Paulo aí. Uma derrota para o Santos, uma vitória contra o São Paulo. Então vem bem o Flamengo. O Flamengo tá fazendo contratações absurdas aí, né? O Flamengo que tá trazendo Saul, trouxe Lino, trouxe. Não sei se o Saul já pode jogar, tá? Não sei se o Saul já vai jogar contra o Atlético Mineiro, mas se jogar já é um belo reforço aí para o Flamengo. O Flamengo jogando em casa, o Atlético Mineiro meio assim. O Hulk joga, deixa eu ver, joga. O Atlético Mineiro tá sem Lianco, que tá suspenso, e Rômulo, Lianco, que é um dos chefes da defesa do Atlético Mineiro. Aqui eu gosto da vitória do Flamengo, tá? Vitória do Flamengo e mais de 1,5 gols. Curitiba e Amazonas. Curitiba, segundo colocado, ganhando, vai a 37, vira primeiro colocado com o time da zona do rebaixamento. Precisa vencer, vitória do Curitiba. América Mineiro e Atlético Paranaense, 10º contra o 15º. Quando se enfrentam aqui é mercado de gols, tá? Mas foi em 2023, né? Pelo Brasileirão ainda, os dois estão agora na Série B. O América Mineiro vem de 4 derrotas consecutivas e o Atlético Paranaense vem de 2 derrotas e um empate. Ambos jogos com bastante gols os últimos, então mais de 1,5 gols e até ambos marcam, vale a pena. Temos também domingo a final da Euroleague. UEFA Euro, né? Feminino aí. Vimos aí os dois times, as duas seleções que eu classificava como favoritas, empatando o seu jogo e ganhando na prorrogação. Então aqui foi 1-1 no jogo normal e foi prorrogação, a Inglaterra achou um gol. Mesma questão aqui, 0-0 no normal e a Espanha foi na prorrogação e achou o gol. Porém foi um amasso da Espanha, o jogo inteiro. Um amasso da Espanha e aqui na Inglaterra foi um amasso, eu acho, também da Inglaterra, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui os jogos. Vamos puxar aqui a Inglaterra e Itália. Mesma questão. Inglaterra sempre pressionando e achados ali os gols, certo? Dos outros times. Tanto que o da Espanha foi um 0-0. Não conseguiu concluir. Veja um jogo com bastante trocação. Tá? As duas melhores equipes aí mesmo, né? Do mundo aí feminino. A Espanha com certeza é a melhor seleção feminina que temos, tá? Hoje em dia do mundo. E aqui, gurizada, gosto da vitória da Espanha. Porém, a Espanha não conseguiu ganhar de uma Alemanha, tá? Pressionou, mas não fez os gols. Então, visando que é uma final, gurizada, é um jogo interessante aí. Qualquer um que fizer o gol vai ter que se expor. O time que tomou o gol vai ter que se expor. Gosto do mercado de mais de 1,5 gols nessa partida, tá? Porém, tá pagando pouco, tá pagando 1,27. Então, espera ao vivo ver como é que a Espanha vai estar tratando. Se a Espanha estiver jogando, pressionando, mostrando que é a melhor do mundo mesmo, vamos numa vitória da Espanha, tá? É o que tá pagando. Ou o mercado de gols HT, tá? Espera ali uns 20 minutos, vê se tá tendo bastante chutes, bastante. Parece que vai ser um gol HT, bota no mais de 0,5 gols HT. Na Bélgica temos Anderlecht e o Westerlo. O Anderlecht aqui, ele é um dos times que manda lá na Bélgica, né? Então eu gosto aqui desse 1,73, até achei bastante alto. Uma vitória do Anderlecht. Clube Brugge e Genk, aqui são dois times também que mandam lá, mas é jogo interessante para gols, tá? O último jogo entre eles foi um 2-0, tá? E 1-0 para o Clube Brugge. Então o Clube Brugge ganhou 2 vezes aqui, 3 vezes em 2025 já ganhou o Clube Brugge do Genk. Das últimas 4 partidas que tivemos em 2025, 3 delas foram mais de 1,5 gols e 3 delas o Clube Brugge ganhou. Então interessante, o Clube jogando em casa. Pode ser sim uma vitória do Clube Brugge em mercado de mais de 1,5 gols. Universidade Católica contra Coquimbo Unido, primeiro contra o quinto colocado. Aqui eu gosto do seguinte, gurizada. Mercadinho de empate ao Coquimbo Unido, tá? Visando o Coquimbo Unido tá em primeiro, quando enfrentou aí, ele ganhou as últimas 3 partidas, ele ganhou da Universidade Católica. Então aproveitar essa odd alta aí, o 1,38 tá pagando essa dupla chance aí para o Coquimbo Unido.
ou podemos ir num Coquimbo bonito ganha com empate anula. Vamos ver quanto se tem aqui. Empate anula 193. Caso de empate, anula a nossa entrada e volta o nosso investimento. Coquimbo bonito ganhando é green, perdendo é red, certo? União Magdalena contra Independente Medellín. Aqui eu gosto da vitória do Independente Medellín, só isso, tá? Então, vitória do Independente Medellín. Sparta Praga contra Madla Boleslav, mesma questão, tá? Gosto da vitória do Sparta Praga e uma vitória já logo no primeiro tempo do Sparta Praga, a 1,80. Braine e Viking, primeiro contra o 12º colocado. Quando se enfrentaram a última vez foram só em 2023, não vamos pegar. Mas o primeiro colocado, com 5 pontinhos só de diferença e tendo 3 jogos a mais, precisa vencer dos times de meio para baixo de tabela, tá? Então aqui é 1,75 vitória do Viking. Rosenborg e Tromsø, segundo contra o quinto. Aqui é interessante, o segundo precisa vencer, né? Para tentar chegar aqui no primeiro, tá? Quando eles se enfrentam, das últimas 8 em 6 foram ambas marcam. Tá? A gente pode ver aqui que o último jogo entre eles foi 1-1 e foi um amistoso lá em 2024. Nossa. Rosenborg vem de um 5-0, vem de 3 jogos aí de 2 vitórias e um empate, ambos jogos com mais de 1,5 gols. Já o Tromsø aí vem de 5 vitórias consecutivas, tá? Também os últimos 2 jogos mais de 2,5 gols. Então um jogo interessante para mais de 1,5, mais de 2,5 gols e ambas marcam. É muito bom para esse jogo aqui. Alianza Lima e Alianza Atlético, vitória do Alianza Lima solamente e ao vivo até uma vitória no primeiro tempo do Alianza Lima. Na Suécia, 9 horas da manhã, AEK e Oster, mesma questão. Aqui a AEK terceiro contra o penúltimo colocado, querendo ainda tentar essa primeira colocação. Vitória do AEK e até uma vitória no primeiro tempo do AEK. Lugano e Trum vai começar agora, mas o Basel lá é Basel e Young Boys. Zurich, Servette e o Lugano aí são times que jogam bem, tá? São esses 5, 4 aí que eu falei que são os que mandam lá na Suíça. Então aqui eu gosto da vitória do Lugano a 1,62. Huracan e Boca Juniors. Terceiro colocado contra o 12º colocado, ganhando. Ele vai a 38 pontos, fica um pontinho atrás do Rosário Central. Tá? Quando se enfrentaram, a última vez foi um 2-1 para o Boca Juniors. Tá? Nesse ano, já em fevereiro. Os últimos jogos do Huracan foram 2 jogos, 2 derrotas e mais de 2,5 gols nos 2 jogos. E os últimos jogos do Boca foram um empate e uma derrota também, mais de 2,5 gols e mais de 1,5 gols nos jogos. Então aqui gosto do mercado de mais de 1,5 gols, mais de 2,5 gols e um empate ou Boca Juniors. River Plate e São Lourenço, segundo contra o sexto. Aqui River jogando em casa, né? Jogo interessante aí. O último jogo foi um 0-0 entre eles. Então vou pegar aqui uma vitória do River Plate, solamente, tá? E se quiser acompanhar ao vivo, melhor ainda, tá? Deixa começar o jogo e tudo para acompanhar. Na Áustria temos a Copa aqui da Áustria, não temos a odd, mas o Áustria Viena, ele é um time que manda lá também. Provavelmente vai ter odd para Áustria Viena ganha no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Mesma questão do Rapid, vitória do Rapid no primeiro tempo e mais de 1,5 gols no primeiro tempo. Se tiver escanteio, que provavelmente não vai ter, mas se tiver, dá para pegar um mais de 2, mais de 3 escanteios, tanto para o Rapid quanto para o Áustria Viena no primeiro tempo, tá? Temos aqui também na Copa da Bolívia, Bolívar contra Wilstermann, né? Ambos aí com 6 pontos, quem ganhar vai a 9, pode sim pegar aqui essa primeira colocação, dependendo do saldo, e, né? Então tem tudo, precisa vencer. O Wilstermann aqui, quem perder esse jogo tá fora, tá? Fica aqui, não classifica para os playoffs, tá? Então os dois precisam ganhar esse jogo, ambos com 6 precisam vencer, certo? Então, jogo muito bom, jogo bem aberto, mais de 1,5 gols e mais de 2,5 gols certamente nesta partida. Real Tomayapo e The Strongest também, 4 pontos Real Tomayapo, precisa vencer para tentar classificar. E o The Strongest, se quiser tentar ficar em primeiro, também precisa vencer este jogo. Tá? Então aqui é interessantíssimo vencer para as duas equipes. Mesma questão, quando se enfrentam das últimas 10 em 9 foram... os últimos jogos da Strongest foram mais de 2,5 gols e ambas marcam dos últimos 10 em 8 foram
nos jogos do The Strongest, jogos bem abertos, tá, do The Strongest. É um time que gosta. Então, mais de 1,5 gols e mais de 2,5 gols nessa partida. E claro, ao vivo aí, acompanhando The Strongest para vencer. Inter e SJK, temos aqui o segundo colocado contra o quinto, disputando a primeira colocação, ganhando, vira líder. Então tem tudo, vai jogar em casa. Vitória do Inter, a 1,57. E para finalizar, na Escócia, temos aí a Copa ali da Escócia, né? Primeiro contra o segundo. Porém, aqui a gente tem um time que joga a Liga da Escócia, eu acho que é a primeira divisão. Foi rebaixado, Escócia League. Não sei, não lembro como é que tá lá. Mas provavelmente ele jogava a primeira divisão. E aqui é um time que jogava também a primeira divisão. Porém, também tá aqui na... Não entendi. Mas o ST Mirren era um dos times que era meio de tabela para cima. Tá? Então tem um time melhor. Gosto da vitória do ST Mirren. Certo aqui. ST Mirren para vencer este jogo aqui. Certo, gurizada? E também mercadinho de gols, né? Visando a primeira e segunda colocação aí. Mais de 1,5, mais de 2,5 gols. Bem tranquilo. Então é isso, gurizada. Se você tem outro palpite, outros jogos aí, deixa nos comentários. Se você gostou também. Tamo junto, são bastante jogos, certo? Se inscreva no canal, deixe seu like, também clique no sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, gurizada, fique com Deus, até amanhã e é nóis!